Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode construir um negócio do zero, desde a ideia, passando pela validação, a construção e o marketing. Oi, meu nome é Ian, eu sou empresário, desenvolvedor e já estou nessa área há quase 10 anos. E aqui eu vou mostrar mais ou menos a estrutura que eu utilizei para lançar a minha última startup e a que eu utilizo para lançar qualquer novo produto ou negócio no mercado. Então vamos lá, a primeira parte é a ideia. A gente precisa entender que tipo de problema é que precisa ser resolvido. A primeira coisa, quando você pensa em construir uma empresa ou construir um negócio, digital ou não, você tem que pensar, que problema é que eu quero resolver? Que dor é que eu quero solucionar? Então essa é a primeira fase. Você teve uma ideia ou teve algum insight, analise com calma. Qual é o problema que essa minha solução está resolvendo? Em alguns momentos, a gente só identificou qual é o problema, ou então você tem uma ideia de qual seria a solução. Eu vou dar um exemplo do aplicativo que eu acabei de lançar, o SecBrain. Qual foi o problema que eu vi? Enquanto eu estava dirigindo, eu sempre tenho a necessidade de gravar alguns áudios, algumas ideias, ou então um insight que eu tive, escutando um podcast, ou então realmente só pensando sozinho. E como é que eu fazia antes? Eu utilizava o gravador de voz do iPhone para gravar aquilo, só que tem um problema sério. Se você já utilizou o gravador, você sabe disso. Quando você grava, ele cria um título, um nomezinho lá, que é nada mais nada menos do que a localização onde você está. Então, basicamente não funciona de nada. Beleza, tendo esse problema em vista, agora, para esse segundo ponto aqui, qual é a hipótese que a gente pode ter para solucionar esse problema? A hipótese que eu tive para esse problema foi o quê? Construir uma espécie de gravador de voz que utilizasse inteligência artificial para criar título e melhorar aquele meu áudio. E transcrever, obviamente, para que eu não tivesse que escutar novamente para transcrever aquela ideia. Então essa foi a minha primeira hipótese para solucionar aquele problema. O próximo ponto aqui é esse de questionários e entrevistas. O objetivo é, primeiro, você já criou, identificou o problema, já criou uma hipótese. Agora você precisa analisar de forma superficial e um pouquinho mais profunda se as outras pessoas também têm esse mesmo problema que você e se eles identificam aquilo como realmente um problema. E aí qual é o ponto? A ideia aqui é encontrar a visão de pessoas que estão realmente dentro da área. É importante isso, porque às vezes a gente vai conversar com um amigo, um familiar, e ele não está dentro daquela área de atuação. E aí tem dois problemas que podem surgir a partir disso. Primeiro, ele pode querer ser seu brother, querer ser seu amigo e dizer, pô, que ideia fantástica, isso realmente é um problema, você acertou em cheio, vai ficar milionário. E aí, por querer ser bom demais, ele termina te dando essa expectativa, essa esperança, e às vezes a sua solução não é isso tudo. Ou então o seu problema nem existe. Segundo ponto, às vezes ele pode te dar uma negativa dizendo, não, isso que imagina, isso aí não é um problema não, isso é muito fácil de resolver. Só que, às vezes alguém vai estar dentro de uma empresa e aquela tua solução vai fazer ele economizar dezenas ou milhões de reais. Então, perceba com quem você está conversando, se é alguém que realmente pode ter aquela dor ou não. E o segundo ponto aqui é sondar se o problema realmente existe. É muito comum, isso já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu observo um mercado de fora, ou seja, eu como uma software house, que era uma empresa que eu tinha antes, uma casa de desenvolvimento, era comum eu tentar buscar soluções em outros mercados, problemas em outros mercados que eu pudesse solucionar. E às vezes, quando a gente tem uma visão de fora, uma coisa parece um problema e na verdade não é. Ou então, eu não consigo visualizar que problemas é que aquele mercado existe. Por isso que também, quando você for conversar com essas pessoas, fique atento aos outros problemas que eles vão relatar. Porque todo negócio, todo mundo tem algum problema que pode ser otimizado, pode ser resolvido. Então é isso que fica nesse terceiro ponto, beleza? Já a próxima fase é esboço, mockup e rabisco. Eu, pessoalmente, gosto de utilizar bastante folhas para tirar a ideia inicial da cabeça. E nessas folhas eu vou realmente rabiscando. Eu vou escrevendo, eu gosto de uma caneta que tem várias cores, e aí faço uma parte de um layout de um aplicativo, escrevo aqui uma ideia, um comentário de talvez isso aqui possa resolver, ou então eu posso resolver de uma determinada forma. Às vezes eu comento também sobre pessoas com quem eu posso falar, pessoas que podem ter esse problema, possíveis clientes, possíveis investidores, e assim vai. Eu vou deixando aquilo sair da cabeça. O qual é o importante aqui? É você esboçar aquela sua hipótese em uma solução. Isso aí seria o quê? Seria um serviço? Seria um aplicativo? Um sistema web? O que é que vai ser essa sua solução? Como você vai envelopar tudo isso para vender para alguém? E lembrando, eu não estou falando aqui de desenvolver, de construir. Só imagine como ela seria. Beleza?
Juntamente com esse esboço em mockup, vem a etapa de pesquisa. O que é essa etapa de pesquisa? É onde você vai fazer uma análise superficial, não precisa se aprofundar tanto, principalmente no ponto dos concorrentes. O primeiro item é entender a concorrência e o que estão fazendo e quais os valores praticados no mercado. Qual é a importância disso? Primeiro, você entender como seu concorrente está trabalhando, que funções eles estão fazendo. Às vezes você vai ter uma ideia e você, meu Deus, ninguém nunca pensou nisso. Quando você vai pesquisar, você vai vendo que algumas pessoas já pensaram e às vezes já colocaram no mercado. Mas isso não é um problema, beleza? É normal, hoje em dia sempre vai ter um concorrente. Se você pensou numa solução e não existe concorrente, é porque você não pesquisou direito. Pode ser que não exista um concorrente totalmente direto, mas um concorrente indireto sempre vai existir. E aqui nesse ponto eu destaquei também de pesquisar os valores. Por que isso é importante? Quando você está construindo um produto, principalmente o seu primeiro produto, é importante você ficar com valores que estejam ali dentro do valor aplicado no mercado. Não adianta ser tão barato, nem tão mais caro. Porque nesse primeiro momento, você ainda não entendeu o que é que o mercado está disposto a pagar e se ele está disposto a pagar isso, é porque ele só vê isso de valor, ele só consegue visualizar esse valor no produto, ou é porque realmente o orçamento das empresas que contratam esse tipo de serviço não comporta um valor maior. Isso aí você só vai conseguir perceber no futuro. Então, nesse momento, dê uma analisada para você entender até que ponto você pode ir na sua solução. E aqui, nessa análise também superficial, vocês vão analisar como vão ser os custos de vocês nessa primeira fase. Exemplo, eu vou precisar de uma equipe para desenvolver, eu vou precisar contratar serviços, eu vou precisar comprar equipamentos, o que? Tem uma visão geral, uma visão por cima. Não precisam ser valores precisos, você não precisa pedir orçamento nem nada assim, só tem uma noção. Vamos supor que você vai construir uma fábrica de pão de queijo. Então você imagina que você vai precisar de um espaço físico, vai precisar de um equipamento mínimo aqui, ou você vai aprender a cozinhar, ou você vai precisar de um chefe para preparar o pão de queijo, e assim vai. Visão por cima, beleza? Porque isso vai ser muito importante para a próxima fase, que é a fase aqui de validação. Nessa etapa de validação, qual é o ponto importante? Primeiro, a gente quer verificar se aquela nossa hipótese se aplica de fato no mercado. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, começando aqui por baixo, a gente vai construir um MVP. Esse MVP, ele pode ser tanto complexo como extremamente simples. Antigamente, eu vou destacar aqui um pouquinho do antigamente. Era comum o MVP não se parecer com nada no produto original. Tem um exemplo que é sempre comentado, que é o exemplo da EasyTaxi, onde a primeira versão, o MVP, o EasyTaxi é um aplicativo que vocês conhecem, né? Eu imagino, que hoje em dia eu acho que não existe mais, mas é semelhante ao 99 Táxi ou Uber, onde você podia, com o aplicativo, contratar, chamar um táxi de onde você estivesse. E como é que funcionava esse MVP? A primeira versão, eles subiram um site bem rapidinho, onde o usuário dizia: eu estou aqui e quero ir para o lugar B. Quando eles recebiam esse formulário, o próprio dono via que chegou o formulário, ele ligava para um taxista e mandava o taxista ir para aquele local. E era assim que funcionava. Hoje em dia, sinceramente, essa solução não se aplicaria mais. Hoje em dia o mercado está um pouquinho diferente. A gente já não consegue fazer um MVP para essas soluções tão simples de uma forma tão rústica, vamos chamar assim. Hoje em dia a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Só que, dependendo do porte da sua solução, você não precisa desenvolver ela. O MVP pode ser uma versão bem mais simplificada. Vamos puxar aqui o exemplo do SecBrain de novo, que atualmente é um gravador de voz, é um aplicativo para iOS e Android. Vamos supor que a gente vai construir um MVP. Que tal construir um bot no Telegram que recebe um áudio e retorna o texto? Só isso. Sem desenvolver aplicativo nem nada, só usando esse bot. Esse pode ser o seu MVP. Então você vai ter que ver como construir esse produto mínimo viável para o seu negócio, beleza? A segunda fase é definir os testadores. Um MVP construído, a gente precisa colocar isso para teste. E quem são essas pessoas? Primeira coisa, você precisa analisar se o seu produto ele vai ser B2B ou B2C. O que isso quer dizer? Se eu vou querer vender para empresas ou se eu vou querer vender para o cliente final. No exemplo que eu citei aqui do SecBrain, eu vendo direto para o cliente final. Então, quando eu fui buscar testadores, eu busquei, primeiro, um grupo pequeno de amigos próximos. Por que pequeno de amigos, Ian? Porque amigo não é o melhor testador, e eu vou explicar isso por quê depois.
E eu joguei na internet buscando pessoas em grupos do Reddit e do YouTube mesmo, pessoas que tinham interesse em produtividade. E eu tentei entrar em contato com essas pessoas e comecei a compartilhar a versão inicial do aplicativo com eles. Porque esses usuários realmente tinham um problema que eu estava solucionando para mim e eles poderiam me dar feedbacks mais reais. Então, vamos supor que o seu produto é um B2B, você quer vender para empresas. Primeira coisa é contactar algumas empresas. E aí, a melhor forma é buscar pessoas próximas a vocês. Sempre você vai ter um amigo, um tio, um primo que é empresário e, mesmo que a empresa dele não se aplique na sua solução, ele conhece outros empresários e aí ele vai poder te indicar. A ideia aqui é implementar uma espécie de POC, que é prova de conceito, onde você vai entrar na empresa, conversar com os funcionários, conversar com o proprietário, para mostrar aquela tua versão inicial e eles usarem na prática. Não se preocupe em cobrar nesse primeiro momento. No caso de POCs, quando o produto já está mais estruturado, é normal a gente ter algum tipo de contrapartida financeira por implementar aquilo na empresa, mas não é algo 100% necessário. Eu mesmo já implementei alguns testes, algumas POCs, sem cobrar nada da empresa, beleza? Então, você vai sentir isso no mercado. Nesse primeiro momento, você precisa de feedbacks, então coloca para rodar. Já se o seu cliente é um B2C, o primeiro objetivo vai ser buscar os usuários betas, amigos e famílias, mas aí eu ponto aqui a atenção, cuidado, porque o feedback deles nem sempre vai ser o melhor, porque ele é seu amigo, ele é seu familiar, então ele não vai te falar os pontos negativos do seu MVP. E por fim, comunidades e grupos online. Como eu falei, LinkedIn, Reddit, YouTube, tem N comunidades e aí você vai entender onde é que está o meu tipo de usuário, o meu nicho, está onde? Onde é que estão as pessoas que pensam como eu ou que buscam esse problema, essa solução. Você vai lá e conversa com eles. A próxima etapa é a de feedbacks. Essa é a etapa mais importante desse item de validação, onde você vai escutar essas pessoas que você testou. E aqui eu dou uma dica para essa parte de feedback. Quando você for pedir um feedback em texto ou então em áudio com alguém, comece dizendo: obrigado, eu sei que foi interessante, mas eu quero que você me diga aqui os pontos negativos. O que você achou ruim, beleza? Seja bem claro nesse ponto e deixe claro que você não vai ficar chateado, triste ou incomodado. Você quer escutar quais são os pontos ruins. Porque aí você joga assim, como é que eu jogo com a galera? Eu digo, porque você não vai estar me prejudicando falando no ponto ruim não, você vai estar me ajudando. Por quê? Se eu deixo um produto ruim ir para o mercado, eu vou perder dinheiro. Então você me ajuda criticando, beleza? Por fim, aqui outro ponto na validação, para você garantir que o teu produto realmente está validado, tente vendê-lo. Tente vender, mesmo que seja bem barato, ou tente pelo menos conseguir uma carta de intenção de compra, onde aquela empresa ou aquele usuário se compromete a comprar, assinar o seu produto assim que ele tiver finalizado. Porque aí você garante. Um feedback, ele pode ou não pode ser verdadeiro. Mas agora, no momento onde ele tira o dinheiro do bolso, aí sim, a partir desse momento, você considera que o seu produto está validado de verdade com aquele usuário. A próxima etapa aqui é a de construção. Então, nessa etapa de construção, ela tem um pouquinho mais de informações e aqui eu vou deixar bem detalhado alguns itens para vocês. Eu estou focando, queira ou não queira, porque é mais a minha área, nos negócios digitais. Sejam sistemas, aplicativos, serviços online, não importa. Então, o que é que a gente pode imaginar que seria essa etapa de construção? Primeiro, definir o escopo do produto ou serviço. E aqui tem algumas ferramentas que podem te auxiliar a construir esse tipo de escopo. O objetivo aqui é definir realmente quais vão ser todas as funções, tudo que o seu aplicativo, serviço ou sistema vai fazer. Então, se durante esse processo você tiver outras ideias ou funções que elas vão ser do futuro, pode ir anotando para tirar da cabeça. Mas ao final dessa etapa, você tem que definir o que é que vai estar na versão 1, na versão inicial. Porque você vai perceber que você vai ter muita ideia e você vai precisar cortar aquelas coisas que não são essenciais. E essa é uma parte muito importante. Cortar o não essencial é o ponto-chave para você ter um lançamento bem sucedido ou não. Então, definir o escopo inicial do produto. O Trello é uma opção, é uma ferramenta de Kanban onde você pode listar os cards, botar colunas e fazer comentários, anexar arquivos. Eu estou gostando muito do Obsidian, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aqui,
Então, dentro dele, a gente pode criar esses mapas aqui visuais, a gente pode criar texto, pode fazer uma série de coisas. Outra opção aqui é o Notion, que é outra ferramenta de notas, e você pode fazer uma série de funções lá dentro, desde criar textos, tabelas, fazer banco de dados. MindMaster, que é outra ferramenta de mapa mental. Algumas pessoas preferem construir esses diagramas para poder trabalhar essa versão inicial. Ou então o velho papel e caneta, que eu utilizo. Eu costumo utilizar o SecBrain, o Obsidian e papel e caneta. Eu realmente trabalho de uma forma utilizando esses papéis soltos e eu utilizo uma pasta sanfonada separada por mês com as ideias e os papéis que eu utilizei naquele mês. Por incrível que pareça, às vezes eu preciso puxar uma ideia do passado ou então eu quero visualizar tudo para entender como é que eu estava pensando, o porquê eu fiz determinada função. Mas aí vai de cada um. Essa é a etapa de criação do escopo. Escopo definido, produto ou serviço definido. Agora a gente vai fazer uma precificação inicial, sem neura. Por que eu coloco essa etapa aqui, logo de construção, antes do produto estar finalizado? Vocês já fizeram aquela pesquisa inicial sobre o mercado, o que é que está sendo aplicado e assim vai. Então, você já tem uma noção do quanto você vai poder cobrar para o seu cliente. Sabendo disso, aí você vai construir o seu produto. Não adianta você construir algo grotesco, gigante, cheio de funções, se você não vai poder cobrar por isso. Então, defina um preço inicial, não se preocupe, quando eu falo sem neura, porque esse preço pode mudar, você pode aumentar, você pode baixar, você pode criar planos diferentes, não importa. A gente só precisa de um pontapé, um ponto inicial. Definido isso, a gente vai para tecnologias. Aqui eu estou falando majoritariamente para alguém que está com interesse de construir um negócio digital, um produto online, mas não só ficar preso a isso. Então, em relação a tecnologias, eu vou destacar duas aqui, só para deixar essa pulga atrás da orelha. Que é o seguinte, inteligência artificial. Primeiro, eu acho que esse é um dos termos mais buscados hoje em dia, mais falados, e está muito barato você implementar inteligência artificial em qualquer tipo de negócio. E com o avanço nesse tipo de tecnologia, com a necessidade de tornar tudo mais prático, mais eficiente, vocês podem utilizar tanto a OpenAI, Anthropic ou o Llama para implementar qualquer coisa com inteligência artificial. Beleza? Então tenham isso em mente. Com essas três opções aí, as duas primeiras são serviços que você contrata e a última é open source, ou seja, você pode rodar isso na sua máquina. E quando eu falo barato, é barato mesmo. Exemplo, a gente vai transcrever, vai interpretar um texto, como qualquer um desses livros aqui, e a gente vai pagar menos de 5 centavos para que a inteligência artificial leia aquilo e crie um resumo. Então imagina como é que tu pode aplicar alguma coisa dessa na tua solução. Se você já não estiver pensando nisso. Outro ponto que eu destaco são as automações. Hoje em dia, todo tipo de negócio ele está precisando ter um cuidado em otimizar o seu valor e otimizar o tempo do cliente. Então, você pode trabalhar em tipo de automações. Aqui eu vou deixar algumas ferramentas que eu utilizo para gerar essas automações. Automações de KEIA, desde automações de mensagem no WhatsApp, a automações de realmente funções. Vamos supor que o teu cliente é um escritório de contabilidade. Então, você vai criar um sistema que vai automatizar o envio dos impostos. Cria aqui dentro dessas ferramentas uma espécie de disparo mensal para aquele cliente, onde o teu sistema vai captar as informações de uma área, ou seja, o contador gerou documentação, então ele não vai ter que abrir, escolher o cliente, eu vou enviar para Ian aqui. O teu sistema já vai pegar os arquivos que estão aqui, que o contador preparou, e vai enviar automaticamente para Ian no dia e hora que ele quiser. Vocês estão entendendo? Então, dê uma olhada com carinho nessas duas tecnologias, para vocês aplicarem nos negócios e nos produtos de vocês. Além de outro tipo de tecnologia. Mas essa é uma etapa importante aqui na parte de construção, é vocês analisarem que tipo de tecnologias vocês vão utilizar e quais são os custos delas, beleza? Por fim, a implementação da versão 1, a versão inicial. Por que é que eu falei ali no começo que você vai ter uma etapa muito importante que é de eliminar o que não é essencial? A gente fez a validação da ideia, beleza? Mas esse produto ele ainda não está validado no mercado. Então, o mais importante aqui é você conseguir construir a versão inicial no menor tempo e com o menor custo. Para isso, você vai ter que analisar o que é essencial e o que não é. O que é importante no seu produto ou serviço e o que não é nesse primeiro momento. Definindo isso,
você vai ter que implementar. Se a gente está falando de algo de tecnologia, você primeiro pode contratar uma agência, uma software house para desenvolver isso para vocês. Você pode contratar um freelancer, colocar em alguma dessas plataformas como o Workana e contratar alguém para construir aquela solução para você. Ou então você pode utilizar uma ferramenta low code ou no code, que é uma solução bem interessante hoje em dia. As ferramentas estão bem robustas e eu estou citando aqui dois exemplos com os quais eu já trabalhei e utilizo hoje em dia. O Bubble não, mas o Flutterflow é algo que está no meu dia a dia. E essas soluções você consegue construir aplicativos web ou mobile de forma bem eficiente, bem rápido. Eu acho que ela é mais vantajosa para quem tem pelo menos uma noção de desenvolvimento. Mas mesmo que você não tenha, tem uma série de cursos aí na internet, tutoriais, que te ensinam como você pode ir construindo o seu aplicativo. E aqui a intenção é fazer a primeira versão. Depois que o produto começa a tracionar no mercado, você começa a faturar em cima dele, você pode contratar alguém para lançar a versão 2. Uma versão mais bem elaborada, com melhores recursos, com mais funções. Deixa isso para a versão 2. E aqui, finalizando, a próxima versão é o marketing. E quais são as etapas do marketing? Beleza? Começando aqui de baixo novamente. A primeira delas é a definição dos canais de venda. A partir do momento que você teve a sua ideia, você validou essa ideia, você construiu o produto, agora está na hora de começar a vender. Então nessa etapa de marketing, a gente vai primeiro escolher os canais de venda. A gente tem um canal de venda direta, onde você vai simplesmente esperar o cliente chegar até você, no seu site ou em qualquer que seja esse canal. O comercial ativo, onde ou você ou o seu time comercial vai entrar em contato com esse cliente, ligando para ele, caçando ele de alguma forma, e aí tentando marcar reunião, tentando fazer essa venda. Digital de forma orgânica é uma estratégia que está sendo bem utilizada hoje em dia, e é o que? A produção de conteúdo. Vamos supor que você está abrindo uma loja de roupa, então você vai começar a produzir conteúdo, dando dicas de como combinar roupas, como escolher determinado look, e com esse conteúdo orgânico você vai construir uma base de pessoas que são influenciadas pelo seu conteúdo, e aí no segundo momento você vai começar a vender para essas pessoas. O próximo ponto aqui é a indicação, principalmente para o mercado B2B. Esse é o principal canal de vendas. Nas minhas empresas aqui eu tenho uma agência de marketing chamada Xsteel, é uma assessoria de marketing focada em tráfego pago, e eu diria que nesse momento 70, 80% dos clientes novos que chegam, eles vêm através de uma indicação de outro cliente. Então, trabalhe de uma forma, otimize o seu produto para que você incentive esse tipo de indicação. Você pode ou não dar um incentivo financeiro, onde você paga uma comissão, dá uma bonificação, dá um desconto na próxima assinatura do seu cliente, algo assim. Além disso, tem o Marketplace, né? Vamos supor que você tem uma loja virtual. Então você pode analisar se faz sentido para você vender dentro de outras lojas. Exemplo, Magazine Luiza, Mercado Livre, esses outros tipos de marketplaces. Além disso, tem o mercado de afiliados, onde pessoas se afiliam ao seu produto para ganhar comissão em cima dessa venda. É uma estratégia, e aí você pode se concentrar em construir um bom produto, porque as outras pessoas vão estar vendendo para você. Só que, isso aqui eu boto um detalhe, não é tão simples você iniciar um produto focado no mercado de afiliados, sem ter nenhuma rede antes, sem ter uma série de contatos. Então, eu destaco ele aqui, mas se você está começando agora, não vai ser um mercado fácil de entrar. Próxima fase, construir um site ou uma landing page, beleza? Aqui você pode, novamente, contratar alguém para fazer, ou então fazer você mesmo. E eu vou mostrar aqui 3 ferramentas que vão te permitir construir um site fenomenal você mesmo. Primeiro, o Webflow é a ferramenta que eu estou utilizando mais hoje em dia para construir as páginas. Ela é uma ferramenta, tem uma versão gratuita e uma versão paga. E você pode contratar uma série de templates, onde você aí vai pagar um valor, ou tem templates gratuitos também. E você vai ter um site ali quase pronto, esteticamente, onde você vai só ajustar imagens e adicionar o seu texto. E vai por mim, você vai ter um site fantástico. Segunda opção é o Framer, extremamente semelhante ao Webflow, cada um tem sua vantagem e desvantagem. Eu não estou utilizando tanto o Framer, mas eu quero fazer uns testes mais profundos nele, tanto aqui para o canal como para um novo produto que eu estou desenvolvendo, beleza? E por fim, o WordPress e Elementor.
Esse daí, ele é fantástico. É uma das versões mais baratas, mais rápidas de você desenvolver. E eu acho que para as pessoas mais iniciantes é a versão mais simples. Você pode tanto colocar nos seus próprios servidores de WordPress, ou então já contratar tudo pronto no site do Elementor. Já contrata o Elementor com o servidor, com tudo. Se preocupe só em colocar para rodar. Beleza? Então, dê uma olhadinha. Não se preocupem, não vai ser algo muito complicado. E se vocês quiserem aqui, deixem nos comentários que eu posso mostrar um pouco melhor alguma dessas ferramentas aqui. Redes sociais, é claro, vocês vão ter que trabalhar as redes sociais, vocês vão ter que começar a construir um pouquinho de conteúdo. Para alguns tipos de negócios, não vai ser o foco a produção de conteúdo, mas para todo negócio você vai ter que ter pelo menos um pezinho ali nas redes sociais. Dependendo do seu nicho, dependendo do seu produto, sua rede social pode ser o LinkedIn. Ou então, sua rede social principal vai ser o Twitter, o X. E assim vai. Entenda onde está o seu público e aí sim você vai escolher em que redes sociais você vai trabalhar. Nessa etapa de marketing também, um cuidado interessante, que aí pode variar um pouquinho de empresa para empresa, mas se você atua no mercado B2B, com certeza você vai ter que ter um time comercial e um CRM. Esse time comercial no primeiro momento vai ser você. Não se preocupe em contratar gente agora. Estruture como vai ser essa jornada do cliente. Quantas ligações tu tem que fazer por dia para conseguir uma reunião? Quantas reuniões tu tem que ter para conseguir uma venda? E para te auxiliar em tudo isso, para coordenar todos esses clientes, todas essas pessoas que entraram em contato ou todas as empresas que você entrou em contato, aí utilize um CRM. Aqui, para mim, os três principais no mercado são o Pipedrive e o Pipefy. E o Trello é uma solução gratuita que você pode adaptar ali para começar essa jornada, beleza? O Pipedrive é o que eu mais utilizo comigo e com os clientes, beleza? E a última fase aqui é o tráfego pago. Tráfego pago são aqueles anúncios, são aqueles patrocinados que você pode fazer dentro das plataformas, das redes sociais. E aqui, novamente, nós temos duas opções. Você pode fazer sozinho ou você pode contratar uma empresa para fazer. Olhando aqui, né? Você pode anunciar dentro do Meta, que é o Facebook e o Instagram. Você pode anunciar no LinkedIn, no X, no Google, que aqui é o Google, rede de display, rede de pesquisa, YouTube. Dentro do Pinterest, nós temos um cliente agora que é uma loja virtual que está rodando muito anúncio dentro do Pinterest e com resultado bem interessante. É uma rede social que é um pouco escanteada em relação aos anúncios, que as pessoas esquecem, mas vende bem. Ou então você pode contratar uma assessoria. No caso aqui, tem a Xsteel, que é a minha empresa, e nós temos esse foco em tráfego pago. Então, se for do interesse, vocês podem dar uma olhadinha lá. Então, pessoal, de forma geral, esses são os principais passos, esses são os principais cuidados que vocês têm que ter na hora de construir um produto. Essa é a minha visão em como um produto deve ser construído hoje em dia. Isso pode mudar um pouquinho daqui para frente, mas eu acho que aqui dá para ter uma visão geral de tudo que você precisa fazer, de todos os cuidados, ou então algumas pequenas dicas de como passar da melhor forma em cada uma dessas etapas. E é claro, daqui para frente, depois que você começou a vender, tudo isso vai evoluindo. Você vai construindo mais páginas, vai pensando em estratégias de marketing mais complexas, vai trabalhar com influenciadores. Tudo isso você pensa no futuro. No primeiro momento é validar o produto, colocar ele no mercado e aí esse ciclo continua. Atualiza, valida, joga para o mercado. Então, pessoal, eu fico por aqui. Se vocês tiverem interesse nessa área sobre construção de aplicativo, eu deixo aqui um outro vídeo que eu fiz onde eu mostro como eu construí uma nova atualização para o SecBrain e também não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Valeu!